Outubro 31, lendo a história de Deus. Mateus capítulo 22, versículo 15a, capítulo 23, versículo 39. Marcos capítulo 12, versículos 13a 44. Lucas capítulo 20, versículo 20 a capítulo 21, versículo 4 e capítulo 13, versículos 31 a 35. Mateus capítulo 22, versículo 15 a 46. O pagamento de imposto a César. Então, os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo nas suas próprias palavras. Enviaram-lhe discípulos com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Assim sendo, diz-nos o que pensas. É certo pagar imposto a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário, e ele lhes perguntou: De quem é essa imagem e esta inscrição? De César, responderam. Então ele lhes disse: Deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, ficaram admirados e, deixando-o, retiraram-se. A ressurreição e o casamento. Naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que, se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão desse homem deverá se casar com a viúva e gerar descendência para o seu irmão. Havia entre nós 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para o seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Finalmente morreu também a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 será a esposa, visto que todos foram casados com ela? Jesus respondeu: Vocês estão errados pelo fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus disse a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino. O maior mandamento. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a você mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O Cristo é Senhor de Davi. Enquanto os fariseus estavam reunidos, Jesus lhes perguntou: O que vocês pensam a respeito de Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam. Ele lhes disse: Então, como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma: O Senhor disse ao meu Senhor: Assente-se à minha direita, até que eu faça dos seus inimigos um estrado para os seus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como ele pode ser seu filho? Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra, e daquele dia em diante, ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas. Mateus 23. Jesus condena a hipocrisia.
Então, Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus sentam na cadeira de Moisés. Obedeçam e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pegam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Fazem seus filictérios bem largos e põem longos enfeites em suas vestes. Amam os lugares de honra nos banquetes, os assentos mais importantes nas sinagogas, as saudações nas praças e que as pessoas o chamam Rabi. Contudo, vocês não devem ser chamados Rabi, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem Pai, porque vocês só têm um Pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados Guia, porque vocês têm um só Guia, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestre da lei e fariseus, hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram nem deixam entrar os que estão prestes a entrar. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês percorrem terra e mar para fazer um convertido e, quando conseguem, o tornam 2 vezes mais merecedor de inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos! Vocês dizem: se alguém jurar pelo templo, isso nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do templo, está obrigado por esse juramento. Cegos insensatos, que é mais importante, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vocês também dizem: se alguém jurar pelo altar, isso nada significa. Mas, se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por esse juramento. Cegos, que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E o que jurar pelo templo jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem negligenciar aquelas. E a cegos, vocês coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas no interior estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos, de todo tipo de imundícia. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim, testemunham contra vocês mesmos que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Completem, pois, o que os seus antepassados começaram. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Por isso, estou enviando-lhes profetas sábios e mestres da lei. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros
açoitarão nas suas sinagogas e perseguirão de cidades em cidade. Assim, recairá sobre vocês todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o templo e o altar. Em verdade lhes digo que tudo isso sobreviverá a esta geração. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu digo que vocês não me verão mais até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Marcos capítulo 12, versículos 13 a 44. O pagamento de imposto a César. Mais tarde, enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos para os apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Estes se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que é íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém. Porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Jesus, porém, conhecendo a hipocrisia deles, perguntou: Por que vocês estão me pondo à prova? Trago-me um denário para que eu o veja. Eles lhe trouxeram a moeda, e ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e essa inscrição? De César, responderam. Então, Jesus lhes disse: Deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. A ressurreição e o casamento. Depois, os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se um homem morrer e deixar mulher, mas não deixar filhos, o irmão desse homem deverá se casar com a viúva e gerar descendência para o seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou filhos. Finalmente, morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual deles será a esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: Acaso não estão errados pelo fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus? Quando os mortos ressuscitam, não se casam, não são dados a casamento, mas são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato de Sarsa, como Deus lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. O maior mandamento. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Percebendo que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: Qual é o mandamento mais importante de todos? Jesus respondeu: O mais importante é este: Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. O segundo é este: ame ao seu próximo como a você mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Muito bem, mestre, disse o mestre da lei. Está certo ao dizeres que Deus é único, que não existe outro além dele, e que, amá-lo com todo o coração, com todo o entendimento e com todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: Você não está longe do reino de Deus. Daí em diante, ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas. O Cristo é Senhor de Davi. Enquanto ensinava no templo, Jesus perguntou: Como os mestres da lei
dizem que o Cristo é filho de Davi. O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: O Senhor disse ao meu Senhor: Assente-se à minha direita, até que eu faça dos seus inimigos um estrado para os seus pés. O próprio Davi o chama Senhor. Então, como ele pode ser seu filho? A grande multidão o ouvia com prazer. Ao ensinar, Jesus dizia: Cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de andar com roupas especiais, das saudações nas praças, dos assentos mais importantes, nas sinagogas e dos lugares de honra nos banquetes. Devoram a casa das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com maior rigor. A oferta da viúva. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocados as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro na caixa de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus disse a eles: Em verdade lhes digo que essa viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Lucas capítulo 20, versículo 20 a 47. O pagamento de imposto a César. Pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espiar que se fingiam de justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que o pudessem entregar ao poder e à autoridade do governador. Assim, os espias lhe perguntaram: Mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto e que não mostras parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a astúcia deles, disse-lhes: Mostrem-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição que há nele? De César, responderam. Ele lhes disse: Então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. Admirados com a sua resposta, ficaram em silêncio. A ressurreição e o casamento. Alguns dos saduceus que dizem não haver ressurreição aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se um homem morrer e deixar mulher, mas não deixar filhos, o irmão desse homem deverá se casar com a viúva e gerar descendência para o seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. Então o segundo e o terceiro casaram-se com ela e, de igual modo, os 7 morreram sem deixar filhos. Finalmente, morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual deles será a esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: Os filhos desta era casam-se e são dados em casamento, mas os que foram considerados dignos de tomar parte não era que há de ser, e na ressurreição dos mortos não se casam, nem são dados em casamento, nem podem voltar a morrer, pois são como os anjos. São filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. Agora, no relato da sarça, Moisés mesmo mostrou que os mortos ressuscitam quando ele chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Alguns dos mestres da lei disseram: Respondeste bem, mestre. Assim, ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas. O Cristo é Senhor de Davi. Então, Jesus lhes perguntou: Como dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi afirma no livro de Salmos: O Senhor disse ao meu Senhor: Assente-se à minha direita, até que eu faça dos seus inimigos um estrado para os seus pés. Davi o chama Senhor. Então, como ele pode ser seu filho?
Enquanto todo o povo o ouvia, Jesus disse aos seus discípulos: Cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de andar com roupas especiais e amam as saudações nas praças, os assentos mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Devoram a casa das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com maior rigor. Lucas capítulo 21, versículos 1 a 4. A oferta da viúva. Jesus olhou e viu os ricos colocando as suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. Ele disse: Em verdade lhes digo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Lucas capítulo 13, versículos 31 a 35. O lamento de Jesus sobre Jerusalém. Naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: Sai e vá embora daqui, pois Herodes quer matar você. Ele respondeu: Vão dizer àquela raposa: Expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o que devo fazer. Todavia preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu digo que vocês não me verão mais até que digam: Bendito é o que vem em nome do Senhor. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br e lembre-se sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.